Sabe aquele filme que todo mundo ama, mas ninguém lembra dos detalhes mais malucos? Hoje vamos desvendar os segredos de A Múmia, de 1999, o filme que transformou o terror em aventura épica e nos apresentou um dos casais mais icônicos do cinema, Rick O'Connell e Evelyn Carnahan. Vamos começar do começo. O filme abre em Tebas, Egito, no ano de 1290 a.C. O sumo sacerdote Imhotep está tendo um caso super proibido com Enkisunamon, a amante do faraó. Adivinha? O faraó descobre e a coisa fica feia. Imhotep e Enkisunamon matam o faraó, mas os guardas chegam. Ela se sacrifica, prometendo que Imhotep a traria de volta à vida. Imhotep, desesperado, foge e rouba o corpo dela para realizar um ritual de ressurreição. Ele quase consegue, mas os guardas do faraó, os Medai, o capturam. A punição dele é uma das piores da história. O Hamdai, ele é mumificado junto com uma infestação de escaravelhos carnívoros. Começou pesado. Ele é enterrado em Amunaptra, a cidade dos mortos, para sofrer eternamente. Corta para 1926. 3.000 anos depois, conhecemos a nossa heroína, Evelyn Heavy Carnahan. Ela é uma bibliotecária brilhante e egiptóloga no Cairo, mas é um pouco desastrada. Seu grande sonho é encontrar a lendária cidade dos mortos, Amunaptra. Seu irmão, Jonathan, é o oposto. Um trambiqueiro charmoso que vive se metendo em encrenca. Um dia, ele aparece com uma caixa misteriosa, que ele pegou emprestada de um americano adormecido. Dentro está um mapa para Amunaptra. O problema é que o mapa leva a uma prisão, onde o tal americano está prestes a ser enforcado. Esse americano é ninguém menos que Rick O'Connell, um ex-soldado da Legião Estrangeira Francesa. Eve e Jonathan fazem um acordo. Eles os salvam da forca e, em troca, ele os leva até a cidade perdida. E assim começa a nossa aventura. Eles partem em um barco pelo Nilo, mas não estão sozinhos. Um grupo de caçadores de tesouros americanos, liderados pelo rival de Rick, Beni Gabor, também está indo para Amunaptra. E observando todos eles, estão os Medjay liderados por Ardid Bey, descendentes dos antigos guardas do faraó, dedicados a impedir que alguém desperte o mal antigo. A viagem já é cheia de ação. O barco deles é atacado e incendiado, mas o nosso trio consegue escapar e finalmente chega às ruínas de Amunaptra. Lá a competição entre as duas expedições fica acirrada. O grupo de Rick e Eve foca na parte arqueológica, enquanto os americanos só querem ouro. À noite, ao redor da fogueira, Ardid Bey aparece e os avisa do perigo, da maldição que assola aquele lugar. Claro que ninguém dá ouvidos. É aqui que as coisas começam a dar muito errado. A equipe de Eve descobre um sarcófago. Dentro, a múmia de Imhotep. Já os americanos encontram um baú que, eles acreditam, está cheio de tesouros. Mas o que eles acham é o lendário livro dos mortos. Eve, sendo a estudiosa curiosa que é, não resiste. Ela pega emprestado o livro à noite e, fascinada, lê um encantamento em voz alta. Péssima ideia. Um som gutural ecoa pelo deserto. Imhotep desperta de seu sono de 3.000 anos. A maldição é liberada, e as 10 pragas do Egito começam a cair sobre a terra. Imhotep, agora uma figura esquelética e aterrorizante, começa sua missão. Ele precisa se regenerar. E para isso, ele caça os americanos que abriram o baú, absorvendo seus órgãos e fluidos vitais. A cada vítima, ele fica mais forte e mais humano. A cena em que ele aparece sem olhos e sem língua e suga a vida de um dos caçadores é puro terror dos anos 90. Ele também recupera seu antigo poder e seu capanga, Beni, que, apavorado, jura lealdade a ele em hebraico antigo. Rick, Eve e Jonathan correm para o Cairo, tentando entender o que libertaram. Eles procuram ajuda no museu onde Eve trabalhava e encontram Ardid Bey. Ele explica a gravidade da situação. Imhotep quer ressuscitar Enkisunamon e, para isso, precisa de um sacrifício humano. E adivinha? Quem ele escolheu? Evelyn Porcu, porque ao ler o livro, ela se tornou o alvo perfeito. Agora,
Além de querer dominar o mundo com seu exército de mortos-vivos, Imhotep tem uma obsessão pessoal por ela. A perseguição se intensifica. Imhotep, agora quase totalmente regenerado e com poderes incríveis, como controlar areia e invocar pragas, ataca o Cairo. Temos uma das melhores cenas de ação do filme. A perseguição de carro pelas ruas da cidade, com Rick e companhia tentando escapar de um exército de zumbis controlados por Imhotep. É uma mistura perfeita de ação, comédia e suspense. Imhotep finalmente captura Eve e a leva de volta para Amunaptra para realizar o ritual. Rick, Jonathan e Ardebei não vão deixar barato. Eles se juntam ao piloto da Primeira Guerra Mundial, Winston, e voam de volta para a Cidade dos Mortos para uma batalha final épica. O clímax é espetacular. Enquanto Imhotep prepara o ritual para sacrificar Eve e trazer Ankh-Sunamun de volta no corpo dela, Rick enfrenta o sumo sacerdote em um combate corpo a corpo. Mas Imhotep é imortal e super forte. Ardebei e os Medjay lutam contra as múmias, soldado de Imhotep do lado de fora. A única esperança é encontrar o livro de Amon-Ra, o livro dos vivos. O único artefato que pode tirar os poderes de Imhotep e matá-lo de vez. Enquanto Rick distrai a múmia, Jonathan, no meio do caos, precisa decifrar os hieróglifos e ler o encantamento do livro dos vivos. A tensão é máxima. Eve está na mesa de sacrifício, a adaga de Imhotep, prestes a descer. Jonathan, com a ajuda de Eve, finalmente consegue ler o feitiço. O encantamento funciona. Imhotep se torna mortal novamente. Rick aproveita a oportunidade e, com uma estocada final, manda o vilão de volta para o submundo. Com Imhotep derrotado, Amunaptra começa a desmoronar. Beni, que estava saqueando os tesouros da cidade, acidentalmente aciona uma armadilha e fica preso, sendo devorado por escaravelhos carnívoros. Um fim merecido. Rick, Eve e Jonathan conseguem escapar por um triz, enquanto a cidade inteira afunda na areia. No final, eles podem não ter ficado com um tesouro, mas saíram com algo muito melhor. Rick e Eve finalmente se beijam, consolidando um dos melhores romances de aventura do cinema. E Jonathan? Bem, ele conseguiu salvar algumas bolsas de ouro do cavalo de Beni. Eles cavalgam juntos em direção ao pôr do sol, ricos e apaixonados. Uma conclusão perfeita para uma aventura inesquecível. A Múmia é mais do que um filme de monstro. É uma história sobre aventura, romance e a luta do bem contra o mal, com personagens carismáticos, efeitos visuais que marcaram época e um humor que funciona até hoje. E aí, qual a sua cena favorita desse clássico? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu essa viagem nostálgica, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!